Irmãos, se sentirem, se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, faça o seu comentário. Também não se esqueça, deixe o seu pedido de oração. Estaremos orando por você. Meus queridos irmãos, quero mostrar a vocês um vídeo que o Carlos Reinar postou essa semana, deixando seu testemunho sobre a congregação cristã no Brasil. Confesso a todos os irmãos que eu senti Deus desse testemunho do nosso querido irmão Carlos Reinar. E já deixo aqui também o meu agradecimento a Carlos Reinar, pois ele, de todos da congregação, ele que tem um canal com muitos inscritos, e nós dependemos muito dele, pois ele tem uma sabedoria divina. Deus abençoou ele com a inteligência, ele conhece muito da Bíblia, é um homem bem sábio, Deus deu uma sabedoria imensa a ele. E eu quero agradecer a ele por ele ter feito esse vídeo em prol da congregação cristã no Brasil. Estamos precisando de mais irmãos que defendam a congregação do Brasil. É lógico que, como toda denominação, a congregação tem sim os seus defeitos. Como todo lugar onde tem o homem tem o defeito. O homem, ele é feito com defeito. O homem não é perfeito. Então, como todo lugar que tem o homem, a CCB também tem defeitos. E nós precisamos de irmãos como o Carlos Reinar para ajudar a nós em prol a nossa querida congregação cristã no Brasil. Deixo aqui o meu agradecimento ao irmão Carlos Reinar. Carlos Reinar contou seu testemunho e vamos ouvir agora o que o Carlos Reinar testemunhou neste vídeo. Acompanhem comigo. Eu presenciei dentro da congregação cristã no Brasil esse final de semana não é coisa comum, é coisa de outro mundo. É algo que não tem como ser obra do homem e muito menos algo que possa ser explicado com uma lógica carnal. Para uns pode parecer mentira, para outros vai soar como heresia ou até manipulação emocional. Mas para mim e para muitos que têm olhos espirituais abertos, é o poder de Deus se manifestando. E eu não estou falando de exagero pentecostal, nem de emocionalismo barato, de palco evangélico. E eu estou falando aqui de algo que estremece a alma, que rasga o peito e faz você sentir o céu tocando a terra. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos e irmãs, ele não é acadêmico de seminário. Ele é fogo, é vento, é direção viva. E quem já provou sabe do que eu estou falando aqui nesse vídeo. E tem dia que Deus visita a congregação com tamanha glória que o chão vira altar, o púlpito vira o trono de Deus e a alma se derrete na presença do Todo-Poderoso. E eu falo isso com responsabilidade. Mas eu pergunto, cadê o fogo do Espírito Santo? Cadê o ardor do Espírito de Deus no altar? Cadê o mover do Espírito Santo que faz o ímpio chorar no banco sem ninguém colocar a mão na cabeça dele? O que eu vi no púlpito da CCB nesse final de semana e o que eu tenho visto há 30 anos não é adivinhação, não é jogada emocional, não é técnica de manipulação. É o Espírito de Deus falando com precisão cirúrgica, cortando onde precisa, revelando o oculto, trazendo bálsamo consolador para a alma. Por tudo que vivi dentro da CCB, eu preciso abrir o meu coração aqui para vocês com sinceridade. E diante disso tudo, eu reconheço e confesso, parece que uma espécie de doença espiritual se desenvolveu dentro de mim, algo que me corroeu por dentro, aquele prazer sincero que eu tinha de congregar todos os dias, de pegar o meu violão, visitar os irmãos, cantar, me alegrar, orar no meio do povo de Deus, foi acabando gradativamente. Eu fui me fechando, perdendo parte da minha motivação interior. E apesar de ainda congregar na CCB, eu confesso que eu estava indo sem o mesmo ânimo, congregando sem a mesma entrega de antes, né? Me envolvi tanto aqui com o canal, com os conteúdos, que a minha vida espiritual ficou em segundo plano por um tempo. E isso é algo que me estragou por dentro, né? Mais do que qualquer crítica. Porque, meus irmãos, não adianta ninguém dizer que não precisa congregar, que a igreja é só espiritual e que Deus não habita em templo e que templo não importa. Porque a Bíblia é clara. É preciso estar com os irmãos reunidos, adorando, ouvindo a palavra, cantando, orando um pelos outros. Isso é ser igreja. A igreja é o povo, é comunhão,
é corpo reunido. E quem se afasta disso, por mais que tenha razão nas críticas, acaba se enfraquecendo espiritualmente. E no sábado agora, eu fui congregar em um lugar onde costumamos fazer comum. Eu e a minha esposa frequentamos um bairro, né, onde ela tem cargos lá, ela é porteira e cuida da limpeza da igreja. E já fazia mais de uma semana que eu não ia à igreja. E no sábado à tarde, eu e minha esposa, nós estávamos conversando sobre a nossa vida espiritual e material. E à noite fomos ao culto. Tudo o que falamos em casa foi exatamente o que Deus falou na boca do irmão na hora da palavra. No domingo, a minha filha queria ir a um shopping e eu uni o útil ao agradável e combinei com eles de irmos ao shopping e depois ir congregar. Aí uns irmãos me indicaram o Jardim Jabuticabeiras, em Umuarama. Estava chovendo muito e nós fomos na igreja mesmo assim. Quando chegamos no culto, o culto começou e faltou energia e as luzes de emergência se acenderam. E um cooperador da cidade de Malé começou a atender o culto. Como de costume, eu cheguei na igreja, dobrei meus joelhos e orei no secreto, pedindo a cura para minha alma, a direção sobre uma causa na justiça e até falei sobre um instrumento novo que eu adquiri, que é a viola clássica, a viola de arco. Eu pedi que Deus confirmasse se era da vontade dele eu o servir com esse novo instrumento. Olha, tudo que eu roguei em pensamento foi revelado na pregação da palavra. O irmão disse: você veio buscar a cura para a tua alma, se você crê, ele te liberta hoje. Aquilo que está na justiça, Deus põe na tua mão, mas Deus te pergunta, teu coração está onde? E eu respondi no banco, né? Está nas tuas mãos, Senhor. E o Senhor complementou pela boca do irmão e respondeu: se o teu coração estiver na minha mão e você se comprometer em me buscar e me servir, eu curo a tua alma e te dou a benção que é tua e vou te abençoar do jeito que você me servir. O que eu vi nesse final de semana prova que ainda há vida lá dentro, que Deus fala na CCB. O mundo inteiro precisa saber que Deus ainda fala dentro da congregação cristã no Brasil, querendo você ou não. Fazia tempo que eu não sentia isso. Foi um final de semana de renovo, de restauração espiritual. Inclusive tem uma matéria antiga do jornal O Cruzeiro que já dizia: Deus fala com os homens na congregação cristã do Brasil. E eu confirmo, Deus fala mesmo. E você que não conhece a congregação cristã no Brasil, que nunca pisou em uma, deixa eu te dar um conselho de irmão, uma dica sincera de quem já viu Deus falar lá. Quando você estiver enfrentando um problema, seja na alma, na vida, no lar, na saúde, onde for, dobra o teu joelho, faz uma oração sincera, conta para Deus, fala com Deus no secreto e depois vai em um culto da congregação cristã, mas vai com o coração quebrantado e não com espírito de crítica ou com dúvida e descrédito. Vai para ouvir Deus falar, não para analisar os homens lá dentro. Aí eu te digo com ousadia, se Deus não falar contigo através da palavra e revelar exatamente o que você está pensando e o que está passando, até aquilo que você orou no silêncio, você pode voltar aqui e me chamar de mentiroso, porque eu creio com todas as forças da minha alma que Deus ainda se revela, que Deus ainda fala com o homem, que o Espírito Santo de Deus usa os vasos dentro da congregação cristã no Brasil. Isso aí não é religião, isso é manifestação divina. E quem já provou sabe que não tem explicação racional. Só se sente, chora e glorifica. Glória a Deus! Deus te abençoe, meu irmão Carlos Reinar, por esta prestação de serviço, não para a CCB, mas sim a Deus. Muitos falam mal da congregação. Eu tenho certeza que com esse testemunho irá abrir a mente de muitos. Eu tenho que dizer a ti que já tive várias experiências como esta, que você disse aqui no seu testemunho. Que testemunho lindo! Deus usou da sua boca para fazer esse vídeo. Tenho certeza que Deus irá te abençoar muito, mas muito mais do que já tem abençoado. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ouviu esse testemunho, que está com o pé atrás com a congregação cristã, que Deus não usa mais dos seus servos naquele púlpito. Irmão e irmã, abra o seu coração, vá congregar com o coração aquebrantado, que você vai ouvir Deus falar pela palavra, Deus falar através do púlpito com a sua alma. Não desista de ser crente, busca Deus de todo o seu coração, porque quando você fecha o teu coração, você fecha o teu olhar espiritual e tudo para você é questão de crítica, de que nada é verdade. Meu irmão, minha irmã, congregue com o coração aquebrantado. Deus abençoe você e tua família e Deus te abençoe, irmão Carlos Reinar.